ela tem a ver depois com a construção das nossas tarefas. Se nós analisarmos em cada estado, nós vamos ver que essa mesma realidade se reproduz. Por que é que o Alckmin não tem dinheiro para atender as reivindicações dos professores aqui em São Paulo? Por que é que lá no Paraná o governador prefere fazer aquele massacre que fez contra os professores e professoras para não atender as suas reivindicações? Em Santa Catarina, no Pará, até lá no Amapá, com Pena Luciano, na prefeitura Macapá, o prefeito do PSOL está tratando também os professores da põe água e representa. O que se dá nesses estados, companheiros e companheiras, é exatamente a reprodução do mesmo ajuste fiscal que a gente está vendo no nível nacional. Tira dinheiro das políticas públicas para garantir o dinheiro das empreiteiras, dos bancos, das grandes empresas que financiaram a campanha desses senhores e senhoras que governam o nosso país nesse momento. O empresariado não fica atrás. O que é que significa o PL 4.330 das terceirizações? Nós já temos no Brasil, companheiros e companheiras, uma situação odiosa de discriminação no interior da classe trabalhadora, que leva a que nada menos de 12 milhões de trabalhadores e trabalhadoras, os terceirizados, tenham menos direitos, menos benefícios, ganhem menos e trabalhem em situação mais precária do que o restante. Não é por coincidência que a ampla maioria desses trabalhadores terceirizados são os negros, as negras, as mulheres, LGBT. Essa vergonha que o nosso país ostenta está tendo que tratamento no Congresso Nacional? Uma lei que acabe com a discriminação? Não. Uma lei que coloca os outros 37 milhões de trabalhadores na mesma condição desses 12, para trabalhar com salário mais baixo, com menos direitos, menos benefícios, em condições mais precárias. Isso é o que significa o projeto de terceirização. Eu não vou nem entrar aqui no assunto, me estender com vocês no debate do que significa as privatizações que foram feitas e que o governo federal retoma neste momento, com reserva de petróleo da Petrobras, com a concessão de estradas e da corrupção, porque também são formas de momentos de crise como esse, a burguesia, o grande empresariado, os banqueiros se apropriarem de recursos públicos para poder aumentar seus lucros. Nós temos uma somatória, é o corte dos direitos, é o corte dos benefícios sociais, é o aumento da exploração sobre a classe trabalhadora, para poder aumentar o dinheiro para o agronegócio, aumentar o dinheiro para os banqueiros e para aumentar a lucratividade desses corruptos e corruptores que roubam recursos públicos do nosso país aos montes, como nós estamos vendo neste momento com o processo da Petrobras. Agora, e o Congresso Nacional, companheiros e companheiras, quando da chamada, uma expressão maior da chamada onda conservadora que nós vivemos no país? O Congresso Nacional não aprovou só uma reforma política, companheiros e companheiras, que, como já disse aqui o César Brito, transformou uma coisa que era muito ruim em algo ainda mais pior, que é o sistema político brasileiro, que se já era controlado pelo poder econômico antes, imagine agora que botaram na Constituição que as empresas podem fazer aquilo que está se tentando criminalizar e Lava Jato. Nada melhor do que isso se podia esperar desse Congresso Nacional, é bom que se diga. Nós nunca nos somamos a essa ideia de que a solução dos problemas do país viria de uma reforma política aprovada naquele anticorrupção que é o Congresso Nacional. Não vai vir dali mudanças que possam criar as condições para que nós mudemos o Brasil para melhorar a vida do povo. Mas nós não podemos deixar de denunciar isso, esse desrespeito que mais uma vez se pratica contra a população brasileira, contra a classe trabalhadora brasileira. Não foi só o problema do financiamento. O Mauro disse aqui da cláusula de barreira. Tive o Luciano aqui uma expectativa melhor no teu posicionamento em relação a isso. Eu tinha lido uma declaração sua esses dias em que você não dava uma opinião sobre isso, porque qual é o problema? É muito grave o que aconteceu. É muito grave o que aconteceu. O ataque que foi feito aos direitos democráticos do PSU, do PCB, do PCO e do PPL é muito grave. Corresponde praticamente a jogar o nosso partido na clandestinidade.
Porque como é que um partido, num país desse tamanho, com 200 milhões de pessoas, vai levar as suas propostas às pessoas sem ter acesso à televisão? O que está sendo feito com o PSTU é aquilo que a ditadura, de outra forma, fez lá atrás: calar os partidos, não deixar que as suas ideias cheguem à população. Infelizmente, a medida tomada contou com o voto da bancada do PSOL. E não pode me dizer que isso é mal menor, porque existe a abstenção. Olha só a situação que nos colocaram. O Eduardo Cunha chamou vocês e disse o seguinte: eu dou um murro no nariz do Zé Maria ou no estômago dele? Dá no estômago? Não, não dá em lugar nenhum. Bastava a bancada se abster, porque o voto a favor dessa proposta fortalece essa proposta. Dificulta, companheiros e companheiras. A nossa luta, a luta do PCB, a luta do PCO e do PPL, para reverter esse quadro. E numa boa, igual disse aqui o Mauro, eu espero contar com os companheiros do PSOL nessa luta conosco, para reverter essa decisão que foi tomada. E para que não haja nenhuma restrição a que os partidos possam se expressar nesse país. Nós derrubamos uma ditadura pelo nosso direito à expressão. Não podemos aceitar que ele seja retirado ou limitado uma votação como essa. Agora, companheiros e companheiras, como eu disse, o Congresso não votou só uma reforma política. Esse Congresso Nacional que sai quer votar agora uma lei da maioridade penal, que nós que estamos aqui, que temos relações com os movimentos sociais desse país, sabemos o que significa. Implica em colocar no patamar ainda superior a guerra de extermínio que já se desenvolve na periferia das grandes cidades desse país, contra a juventude negra, contra a juventude pobre, porque é para isso que vai servir essa legislação se for aprovada. Agora, esse mesmo Congresso Nacional, que nos apresenta como uma expressão da direita, aprovou também. Todos eles unidos, PT, PSDB, PMDB e seus asseclas, o ajuste fiscal da Dilma, que está aqui tirando o direito da classe trabalhadora. E é muito importante registrar esse fato, porque nós vivemos nos últimos meses todo um debate no Brasil, onde se buscava apresentar um quadro político em que havia uma ofensiva da direita para tirar o governo do PT, para que se pudesse atacar os direitos da classe trabalhadora. A ofensiva da direita para tirar o governo do PT, nós não vimos. Até porque, companheiros e companheiras, o que nós temos hoje no Brasil não é a direita de um lado e um governo de esquerda do outro. O governo do PT tem na sua composição o Sarney, Renan Calheiros, Eduardo Cunha, Paulo Maluf, Cássio Abreu, Joaquim Levy. Onde é que está o governo de esquerda? O que nós temos são dois blocos da burguesia, um encabeçado pelo PSDB e o outro encabeçado pelo PT, e que nesse momento se juntam para enfiar nas costas dos trabalhadores o peso da crise da economia que está aí, para proteger o lucro dos bancos e o lucro do grande empresariado. A conversa da onda conservadora, da ofensiva da direita, segue a uma ideia: que o Lula, com maestria, e o Lula é muito esperto, nós sabemos disso, está tratando de estimular, com apoio de algumas organizações de esquerda, inclusive, que é preciso blindar o governo da Dilma. A conversa da ofensiva da direita, na verdade, é uma conversa para justificar uma posição que é do fica Dilma. Por que, companheiros e companheiras, isso é importante para esses setores? Eu quero tratar disso no momento seguinte aqui da minha exposição, em que eu vou passar por uma segunda parte. Eu estava falando para vocês até agora de uma parte da realidade que nós vivemos, que é a crise da economia, a ofensiva da patronal, do governo do PT, dos governos do PSDB, para ir para cima da classe trabalhadora e jogar nas nossas costas essa crise. Mas há um outro lado da realidade. Há também a resistência da classe trabalhadora, o crescimento e a radicalização das nossas lutas, que vem já de algum tempo. Desde 2013, em junho, nós tivemos um processo amplo de mobilização social no país, que depois das eleições passadas, viveu um salto. E é muito importante que a gente analise esse processo em dois sentidos, em dois aspectos fundamentalmente. Houve manifestações de classe média, houve manifestações organizadas por grupos de direita, mas o que prevaleceu fundamentalmente nesse processo, quem foi, companheiros e companheiras? Foi ou não foi a expressão da indignação, da revolta, do descontentamento
que cresce a cada dia que passa no interior da classe trabalhadora, contra esse governo que está, contra o ataque aos direitos que estão sendo feitos contra os trabalhadores e contra esse estado de coisas que nós nos encontramos no país. Na nossa opinião, companheiros e companheiras, é esse o processo que nós vivemos hoje no interior da classe trabalhadora, que se manifesta de várias formas. Nós tivemos desde o começo do ano até agora greves memoráveis. A greve da Volkswagen, da GM, da Shell, a greve da Volvo, que acabou agora recentemente. Há um crescimento e uma radicalização das lutas operárias no país, da construção civil, no setor metalúrgico, entre os petroleiros. E esse crescimento dessas lutas operárias tem a ver justamente com essa insatisfação. Há um crescimento da luta da classe trabalhadora de conjunto. Qual é a explicação dessa greve quase generalizada que nós temos no Brasil, dos professores da rede do ensino médio, dos estados? A luta que começa agora entre os servidores públicos federais. Então, na nossa opinião, não só há um crescimento da resistência, mas em particular para essa semana um aspecto que para nós é fundamental, que é a afirmação no cenário político da classe trabalhadora organizada através de seus métodos de luta, buscando abrir caminho frente a esses ataques que sofre da burguesia, frente a esses ataques que sofre pelo governo e para construir a sua alternativa. Nós tivemos passos muito importantes nos últimos meses e a CSP com Lutas tem se orgulhado do papel que cumpriu nisso. O primeiro Dia Nacional de Lutas, que foi chamado no começo desse ano, foi chamado pela Conlutas, no 6 de março. Depois a jornada de 7 a 9 de abril, foi a CSP com Lutas que buscou as centrais sindicais para marcar a paralisação nacional do dia 15. E agora, no dia 29, o processo de crescimento, de fortalecimento, da contestação pela nossa classe, desse estado de coisas que nós estamos vivendo no nosso país. Para e passo com o crescimento das lutas. E na minha opinião, companheiros e companheiras, é o acontecimento mais importante da luta de classes no nosso país nos últimos anos. É um processo amplo, vigoroso, de ruptura da classe trabalhadora, especialmente da classe operária, com o governo da Frente Popular e com a sua direção histórica, que é o PT. Por que isso para nós é muito importante, companheiros e companheiras? Porque durante muitos anos, a maioria da classe trabalhadora brasileira, ela foi sendo convencida de que a solução para os seus problemas, as mudanças que ela precisava no país para ter uma vida digna, viria quando o PT chegasse ao governo, quando o Lula virasse presidente da República, porque na presidência da República ele ia mudar o país para privilegiar os interesses e os direitos do povo brasileiro. E durante todo esse período, companheiros e companheiras, era praticamente impossível construir uma alternativa por fora do PT que pudesse apresentar para a classe trabalhadora brasileira uma outra saída, porque a sua consciência estava dominada pelo PT. Em 12 anos de governo petista, na maior parte do tempo nós tivemos essa mesma situação. Vocês se lembram da aprovação que o Lula saiu depois do segundo mandato dele, apesar da tragédia que foi para a classe trabalhadora do seu governo? Então, a ruptura que nós estamos vivendo agora, que já é majoritária na classe operária, que é ampla na classe trabalhadora, para nós é um acontecimento novo fundamental, porque nos coloca, companheiros e companheiras, a possibilidade de, ao trabalharmos a construção, a definição das nossas tarefas neste momento, agregarmos uma outra dimensão o debate da alternativa que nós precisamos construir no país. Porque nós temos, evidentemente, companheiros e companheiras, como em toda situação como essa, uma tarefa que é mais imediata, mais precisa. O Aquinário já disse aqui na abertura desse congresso, nós temos passos fundamentais no enfrentamento do ajuste fiscal, da ofensiva que os patrões fazem contra os trabalhadores, contra as demissões em massa que estão ocorrendo na construção civil, no setor metalúrgico, mas nós precisamos avançar mais. Nós precisamos reunir mais força do que nós reunimos até agora. E se for importante os 2 dias de paralisação, o que nós temos que construir, na verdade, é uma grande greve geral que pare o país e que reúne a força suficiente para obrigar o governo a voltar atrás desse ajuste fiscal, para derrotar aqueles que querem aplicar o ajuste fiscal e derrotar os governos que estão aplicando. Para essa tarefa, companheiros e companheiras, segue importante o papel da CSP com Lutas. E nós temos que trabalhar e defender toda a frente única, toda a unidade de ação que for necessária. Porque para lutar contra os patrões e seus governos, para defender o direito dos trabalhadores,
nós defendemos a unidade com todo mundo, gente. Nós queremos toda a classe trabalhadora unida e lutando. E nós confiamos que lutando ela vai superar suas direções, traidores. Nós somos também obrigados a chamar para esse processo de unidade. Como fizemos com a CUT, que está presa aos seus compromissos com o governo, ou com a força sindical, que está presa, por outro lado, pelos seus compromissos com o empresariado. Mas nós vamos seguir chamando a unidade. Nós temos, aliás, que fazer um desafio, levar para a base dessas centrais, exigir delas a convocação, junto com a CSP Conlutas, de uma grande geral, que possa tornar realidade a derrota do ajuste fiscal, da ofensiva da patronal, e que possa pavimentar o terreno, para que a gente avance na construção de uma alternativa para o país. Mas nós não podemos parar aí. É justamente essa a possibilidade que nós temos a partir da ruptura que existe da nossa classe com a sua direção histórica, que responder. Porque qual é o problema, companheiros e companheiras? Nós, a partir da luta que nós estamos travando, em contato com os operários, com os trabalhadores, que em cada fábrica, em cada barra operária, vem nos manifestar aquilo que cada companheiro que está na luta está vendo cotidianamente, o seu descontentamento, a sua revolta com o governo que ele está. Qual a alternativa, companheiros e companheiras, política para o nosso país nós apresentamos a esses trabalhadores? Porque nós sabemos que derrotar o ajuste fiscal é muito importante, mas não basta. Porque enquanto aqui não governar o Brasil, se nós derrotamos esse, vai vir outro depois. Se entrar o Aécio vai fazer o mesmo ajuste fiscal que a Dilma está fazendo. Qual a alternativa, companheiros e companheiras? Qual a saída nós damos dessa situação? Eu queria chamar a atenção para esse problema, porque esse debate é um debate fundamental que está hoje na sociedade. Nós não estamos sozinhos na disputa pela consciência desses trabalhadores que estão rompendo com o governo. O PSDB, vocês estão vendo, se apresenta como alternativa. Lá atrás se falou impeachment, na verdade, o PSDB está unido ao governo do PT para aprovar o ajuste fiscal. Não há nenhum setor da burguesia que tem o mínimo de significado político nesse país que quer o impeachment da Dilma. A estratégia deles é outra, é desgastar o governo até 2018 e ganhar as eleições lá. Essa é a saída. É a estratégia que o PSDB apresenta para a classe trabalhadora brasileira. O Lula, por outro lado, com a conversa da ofensiva da direita, quer blindar a Dilma por um lado e, por outro lado, fazer críticas para parecer que está contra o ajuste fiscal para viabilizar a eleição dele em 2018. Mas é a mesma estratégia. A saída é feliz 2018. Qual é a nossa, companheiros e companheiras? A nossa estratégia. Eu digo isso, companheiros e companheiras, porque, ouvindo aqui a Luciana, eu acho muito importante que, ao fazer esse debate, a gente recua um pouco a nossa história mais recente. O que nós estamos tratando de enfrentar neste momento é a resultante de um projeto, como disse Mauro, que se esgota, que é o projeto do PT, que é essa tragédia que nós estamos vendo em todas as dimensões. Seja dos direitos da classe trabalhadora que ataca, das condições de vida que precariza, para poder defender aquilo que é o objetivo desse governo que aí está, que são os interesses do capital. Mas não é só isso. A devastação que o PT, que o Lula causou na consciência da classe trabalhadora brasileira, também não é pequena. E é um obstáculo importante que nós temos que enfrentar neste momento. Agora, essa tragédia que o PT representa neste momento, ela tem uma história, ela tem uma construção. E ela é resultado, companheiros e companheiras, de escolhas muito concretas. E o PT chegou ao ponto que chegou. Porque quando foi construído, já em 1980, eu fui fundador do PT, me orgulho do esforço que o nosso grupo fez naquele momento para ajudar a fundação daquele partido. Mas a escolha feita pela direção do PT desde então foi buscar chegar ao governo do país de que forma, companheiros e companheiras? Através das eleições. A discussão que havia no interior do partido era se o PT ia ser um instrumento para organizar a luta do povo e, através da luta do povo, transformar o país, ou se o PT ia ganhar as eleições, porque ganhando as eleições mudaria o país. Prevaleceu essa opinião, que era que o Lula defendia. Essa escolha obrigou o PT a fazer aliança com quem? Com os banqueiros, com os grandes empresários, para ter o beneplácito da mídia e para ter financiamento da campanha. Porque as instituições desse país
em particular, as eleições são completamente controladas pelo poder econômico. Essa escolha, companheiros e companheiras, levou o PT até onde está. Pergunto a vocês, nós vamos apresentar a mesma estratégia como saída para a nossa classe? Nos preparar para apresentar uma alternativa nas eleições de 2018? Então, companheira Luciana, não acho que a alternativa para nós possamos basear naquilo que foi o Siriza. Nem o Podemos. O Siriza é uma organização que se construiu na Grécia, a partir de vários agrupamentos, que capitalizou eleitoralmente a revolta do povo grego, e ao chegar ao governo, a primeira coisa que fez foi abandonar o programa, foi fazer o que o Lula faz aqui. Foi pedir a benção para a Corte Europeia e vai aplicar na Grécia o ajuste fiscal que levou ao desgaste do governo anterior. Obviamente, não no mesmo patamar que estava no governo anterior, porque não há relação de forças na Grécia para isso. O Podemos, para quem aqui não conhece, vale a pena acompanhar uma organização que existe, que está se construindo na Espanha, sequer se reivindica socialista. E é verdade que há muitos movimentos novos que surgem, como fruto das lutas que tem se travado no país, no mundo, na juventude em particular, e que há muita falta de referência para essas lutas. Mas isso não pode nos encantar, nem nos intimidar. O Manifesto Comunista tem mais de 150 anos. Essa sociedade aqui, 150, 300 anos atrás, era dividida em classes. A classe operária, a classe trabalhadora de um lado e a burguesia do outro. Nós somos explorados, eles exploradores. Isso segue exatamente assim até hoje. E vai seguir assim até que a classe operária e a classe trabalhadora tomem o poder nesse país e acabe com a propriedade privada, do controle da burguesia, para que nós possamos libertar nossa classe do jugo, da exploração e da exploração do capitalismo. Então qual é o problema, companheiros e companheiras? Nós não achamos que nós devemos construir uma aliança ou construir uma alternativa de olho nas eleições de 2018. Pelo contrário, se nós temos hoje dentro das fábricas os trabalhadores revoltados com o governo do PT, querendo uma saída, nós temos a obrigação de acontecer essa saída. Qual é essa saída? Nossa opinião, companheiros e companheiras, nós estivemos entre aqueles que rechaçaram a proposta de impeachment que apareceu e algumas das manifestações que foram feitas pela classe média aqui em São Paulo, ou no Congresso Nacional. Nós não reconhecemos a direita, legitimidade e o direito de tirar o governo do PT, porque eles na verdade defendem o mesmo programa e sempre chupinhar o sangue da classe trabalhadora brasileira. Mas nós tampouco somos do time do Fica Dilma. A direita não tem o direito de tirar o governo do PT, mas a classe operária e os trabalhadores desse país sim tem o direito de tirar esse governo. Nós não temos por que esperar até 2018, mas faça ajuste fiscal para poder votar em alguém para tentar mudar o país. É na luta, companheiros e companheiras, no fortalecimento da nossa organização, que nós podemos construir uma alternativa que mude o país. Porque as mudanças que nós queremos fazer não são possíveis de aprovação num Congresso Nacional como esse. As alianças que nós temos que fazer com a classe operária, com a classe trabalhadora, com os setores pobres, explorados e oprimidos da periferia dos grandes centros urbanos, não é uma aliança que permita ganhar a eleição, mas é uma aliança que vai construir força a partir da nossa luta para que a gente possa impor nesse país, em alternativa ao governo do PT, ao governo do PSDB, um governo da classe trabalhadora que aplique no Brasil um programa que possa de fato mudar a vida do povo. Porque para mudar a vida do povo, o programa tem que atingir aquilo que são os esteios dessa sociedade. Começando por romper o sistema financeiro, parando o pagamento da dívida externa e da dívida interna, estatizando os bancos, colocando eles sob controle dos trabalhadores, nacionalizando o agronegócio e destinar as terras do país à produção de alimentos para o povo brasileiro, preservando o meio ambiente. É preciso acabar com os desmandos das multinacionais aqui dentro, não só parando, proibindo a remessa de lucros, mas estatizando aquelas empresas que depois de obter do governo dezenas de bilhões de reais, como as montadoras fizeram nos últimos anos, agora demite trabalhadores que estão demitindo. É preciso garantir no Brasil, companheiros e companheiras, a redução da jornada de trabalho, salário digno, emprego para todos. É preciso assegurar liberdade para que não só os partidos políticos, mas o povo todo, cada um dos seus segmentos, possa se organizar, se manifestar e viver de forma plena na sociedade. Um programa como esse, companheiros e companheiras, não vai ser construído na aliança com os partidos que estão aí, não vai ser aprovado no Congresso Nacional. Um programa como esse vai ser aplicado por um governo da nossa classe, da classe trabalhadora,
sem ladrões, sem corruptos. E a construção desse governo, a construção das condições para que a nossa classe possa cumprir essa tarefa é o desafio fundamental que nós temos nesse momento. Para encerrar, eu queria dizer a vocês que quando o PSTU diz basta de Dilma, chega de Dilma, de PSDB, de PT, de MDB, é isso que nós queremos dizer. Nós não achamos que nesse momento nós temos força para derrubar o governo, mas nós achamos que uma parte considerável da nossa classe quer. E nós achamos que a nossa tarefa, da esquerda socialista brasileira, das suas organizações sindicais populares, é, junto com a nossa classe, trabalhar para criar essas condições, para que o mais rápido que a gente possa, nós possamos colocar um ponto final nesse estado de coisas que a gente vive no país e possamos abrir, aí sim, uma nova fase para a vida do Brasil, uma fase onde a gente acaba com a propriedade privada, com toda a forma de exploração e opressão, e possamos construir uma sociedade socialista, onde todos e todas possamos viver de forma plena, como seres humanos, porque seres humanos é o que somos. Nós não somos escravos de banqueiro, nós não somos escravos de latifúndio, nós não somos escravos de capital, somos a classe trabalhadora, somos os anos que você vai sair por essa luta, obrigado.